Hoje vamos continuar o nosso estudo de Gênesis 11, agora dos versículos 10 a 15, para aprendermos um pouco mais da genealogia que vai de Sem até Abraão. No versículo 10, temos a menção de Sem, filho de Noé, que é o ponto de partida da linhagem pós-diluviana, a linhagem que surgiu após o dilúvio com os filhos de Noé. Diz o texto que de Sem veio Arfaxade, Salá, Eber, aquele que deu o nome de hebreu para o povo de Israel, e a linhagem passa por Peleg, cujo nome significa divisão, porque nos seus dias a humanidade se dividiu lá em Babel, de forma compulsória, obrigatória por Deus, para se espalhar pelas nações, e continua de Peleg para Reu, Serug e Naor. E esse Naor é importante aqui porque é justamente o pai de Tera ou Terá, que por sua vez foi pai de Abraão. Então, Naor foi avô de Abraão e Terá foi o pai desse patriarca. Vimos rapidamente que de Sem, filho de Noé, a linhagem seguiu até Abraão, o famoso pai da fé, o primeiro dos patriarcas de Israel, cuja história começa a partir de Gênesis 12. Daí porque Gênesis 11 trazer a menção dessa genealogia. É como se fosse uma introdução à história de Abraão. Não estranhe o fato de estar escrito Abrão nos textos que você está vendo, porque é assim que acontece na Bíblia. No começo, o nome desse homem era Abrão mesmo. Só depois é que Deus vai mudar seu nome. Mas veremos isso adiante no nosso estudo. Aqui quero levantar uma questão para você pensar. E a questão é a seguinte: a linhagem de Sete foi realmente piedosa? Sim, porque muitos e muitos, eu acho que a maioria dos pastores e teólogos conservadores, sejam estes pentecostais ou tradicionais, entendem que a linhagem de Sete, aquele filho de Adão que substituiu Abel, foi uma linhagem piedosa, isto é, uma linhagem composta por crentes. De fato, quando você lê Gênesis 5, você vê ali que pelo menos duas pessoas daquela linhagem foram pessoas crentes de verdade. Enoque, aquele que foi trasladado para viver com Deus, e o próprio Noé, porque Gênesis 6:9 diz que ele foi um homem justo e perfeito em suas gerações. Mas a resposta a essa pergunta, se a linhagem de Sete foi realmente piedosa, a resposta é não. Por quê? Porque Noé, que foi o pai de Sem, ele era descendente de Sete. Logo, aquilo que ele gerou, os filhos que ele teve, também eram descendentes de Sete. E o que a gente percebe aí? Quando a gente vai olhar com atenção para a Bíblia, a gente descobre que os descendentes de Sem, embora fossem descendentes de Sete, nem todos eles foram piedosos, não. Você sabia que Terá, o pai de Abraão, o próprio Abraão e seus irmãos, eles serviram a outros deuses? Olha o que diz em Josué 24, versículos 2 e 3. Disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram antigamente além do rio e serviram a outros deuses. Mas eu tomei a vosso pai Abraão de além do rio. Olha o que Deus está revelando aqui. Ele se revelou para aquela família idólatra e chamou Abraão para uma missão que ele tinha a lhe dar. A prova de que a família de Abraão como um todo vivia na idolatria é que, mais adiante, quando Abraão manda um servo
voltar para a Mesopotâmia para buscar uma esposa para seu filho Isaque, aquela família de Abraão que ficou na Mesopotâmia era uma família de idólatras. Tudo isso nós vamos estudar ainda, mas eu já estou adiantando para você. Veja só, quando Jacó, filho de Isaque, fugiu para a Mesopotâmia, para a família que Abraão deixou ali, ele constituiu família naquele lugar. Mas a idolatria dos parentes de Abraão que ficaram na Mesopotâmia era tão grande que essa família que ele constituiu ali também gerou idólatras. Olha o que diz Gênesis 35, versículo 2. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Mesmo Jacó, neto de Abraão, tinha deuses estranhos em sua casa. Por quê? Porque foi constituir família com os parentes que ficaram na Mesopotâmia. A própria Raquel, uma das esposas de Jacó, ela chegou a roubar os ídolos de seu pai Labão. Está lá em Gênesis 31, versículo 19. Então veja que Deus, ele elegeu Abraão não pela piedade desse homem, não. Ele elegeu Abraão por sua graça soberana. Infelizmente, a idolatria estava presente em toda a linhagem desse primeiro patriarca. Agora que já vimos que os descendentes de Sete não foram todos santos, posso revelar a você o seguinte: não existe uma descendência de pessoas santas. O que existe é que em toda descendência há pessoas santas, assim como também há pessoas que não são santas e nem serão. Os eleitos de Deus, eles estão espalhados pelas genealogias. Não é certo dizer a descendência de fulano foi santa, a descendência de cicrano foi santa. Não, a eleição divina não se baseia em genealogias, ela se baseia em escolha que Deus faz de indivíduos. Para você ter uma ideia de que não dá para afirmarmos que tal descendência é toda ela santa, basta pegar o exemplo de Jacó e Esaú. Os dois eram irmãos gêmeos, nasceram do mesmo ventre. Mas a Bíblia diz em Romanos 9 que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Ora, se até entre gêmeos Deus pode escolher um só, que dirá de uma descendência, uma genealogia? Portanto, essa tese tão comum no meio evangélico de que a descendência de Sete era uma descendência piedosa não faz qualquer sentido à luz da doutrina da eleição divina. Outra coisa também importante aqui é que o texto nos mostra que Abraão foi escolhido por graça, não por obras. Como nós acabamos de ver, ele fazia parte de uma família idólatra. Deus, porém, em sua soberania, chamou aquele homem para servi-lo. E aquele homem respondeu com fé. Foi para uma terra que não conhecia, e somente porque Deus prometeu essa terra a ele. Ele acreditou em Deus, confiou nele. E por causa dessa confiança em Deus, não só naquele momento, mas em outros também, é que Abraão se tornou o pai da fé. Versículos 10 e 11 dizem assim: estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Voltando a falar sobre a cronologia pós-dilúvio, nós temos aqui que Sem tinha 98 anos quando entrou na arca. Basta fazer os cálculos. O dilúvio, também já vimos isso, ocorreu em 2518 a.C. Logo,
Sem nasceu em 2616. Mas perceba que Sem, embora tenha vivido muito tempo, ao todo 600 anos, ainda assim percebe-se que ele viveu menos do que os primeiros seres humanos. Lá em Gênesis 5, nós vemos que as pessoas viviam 800, 900 anos, mais de 900 anos. Adão viveu 930. Matusalém, que foi o homem que mais viveu 969 anos. Já Sem viveu 600 anos. Você percebe como a longevidade foi caindo? Isso é porque, quando Deus mandou o dilúvio, antes mesmo de mandar esse dilúvio, ele disse lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o seguinte: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre. Serão seus dias 120 anos. E esse número acabou sendo um número limite, praticamente, para a vida humana. Se uma pessoa passar disso, é uma raridade tremenda. Então, após o dilúvio, os anos de vida do ser humano foram diminuindo. Aqui nós temos uma imagem de seres humanos da antiguidade e a ampulheta marcando o tempo de vida de cada um. É como se a ampulheta fosse diminuindo a terra dentro dela, porque a vida do homem passou a ser de muito menos tempo do que era antigamente. Veja o estrago que o pecado faz na história humana. A longevidade diminui, a morte reina mais rapidamente, é cada vez mais gente morrendo, e isso no mundo inteiro. Além disso, a humanidade tem se tornado mais fraca, doenças aumentam. Isso tudo significa que o dilúvio não resolveu o problema da humanidade. Mesmo Deus pondo fim a toda aquela gente e recomeçando tudo a partir de Noé e seus filhos, a humanidade voltou a ser a mesma de antes do dilúvio, uma humanidade rebelde, indo sempre contra Deus e sua palavra, o que comprova a necessidade de Cristo. Só Cristo poderia resolver o problema da relação entre o homem e Deus. Versículos 12 a 15 dizem assim: E Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. E Salá viveu 30 anos e gerou a Éber. E Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. Se formos somar o tempo de vida, vamos só confirmar que, à medida que as eras foram passando, o homem foi vivendo menos. Posso adiantar dizendo que os patriarcas viveram menos de 200 anos, os patriarcas mais famosos. Quero terminar a aula de hoje com uma palavra positiva. Apesar de tudo, a linhagem eleita persistiu após o dilúvio. Mesmo com o julgamento corporativo em Babel, a eleição de Deus não foi interrompida pelo caos histórico. Mesmo a família de Abraão tendo mergulhado na idolatria, Deus chamou esse homem para fazer parte do seu povo. Isso é para nos lembrar que sempre haverá a preservação do remanescente, isto é, do trigo que vive no meio do joio. Por isso que em Romanos, capítulo 11, versículo 5, lemos: Assim também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. A fidelidade de Deus em manter sua promessa é um consolo e uma esperança para nós. Não importa se o mundo estiver em plena rebelião, sempre haverá os escolhidos de Deus.